Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui iniciando mais uma aula. Desta feita, nós vamos dar início a mais um módulo, um segundo módulo do nosso curso de Interpretação Bíblica e Pregação, que é o módulo de História da Interpretação. Então, nesse primeiro momento, eu quero passar para vocês um panorama geral do que nós trabalharemos ao longo das próximas aulas. Serão aproximadamente 6 aulas para tratarmos de todo esse pano de fundo da história da interpretação, desde o contexto judaico até o contexto mais odierno, até os nossos dias. E eu utilizarei pelo menos 2 bibliografias básicas que eu gostaria de indicar para vocês. Estaremos tratando sobre outras ao longo das aulas, mas pelo menos 2 eu gostaria de fazer essa indicação. A primeira delas é o livro do Roy Zuck, sobre interpretação bíblica. Esse livro aqui ele trabalha vários aspectos da hermenêutica e no primeiro capítulo ele também faz uma abordagem sobre esse pano de fundo da história da interpretação, principalmente no contexto judaico antes do próprio Cristo. Um livro muito precioso e que vale muito a pena vocês adquirirem. O outro que nós estaremos também dialogando com ele é a Introdução à Interpretação Bíblica. Esse aqui já é um livro mais aprofundado, embora tenha o nome de Introdução. Ele é um livro do William Klein, o Craig Blomberg e o Robert Hubbard Jr. Então, nós trabalharemos aqui de maneira mais aprofundada essas 2 bibliografias. O nosso módulo de História da Interpretação, pessoal, nós vamos trabalhar alguns pontos que são extremamente necessários para compreendermos melhor como nós chegamos àquilo que nos é apresentado nos nossos dias. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar a interpretação judaica. Essa primeira aula hoje eu vou trazer para vocês esse contexto judaico da interpretação. Nós estaremos trabalhando também o período apostólico, o período da patrística, Idade Média, período da Reforma, pós-Reforma e também o contexto mais moderno. Quando chegarmos na modernidade, nós iremos dialogar com alguns pontos que já trabalhamos no módulo anterior, principalmente acerca de conceitos atrelados à neo-ortodoxia, esses aspectos, tá bom? Então, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar mais propriamente a questão da interpretação judaica, naquele contexto antes da manifestação do Messias, antes da vinda de Cristo. A primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é por que devemos estudar a história da interpretação. Qual é a importância, qual é a necessidade, por que realmente devemos nos deleitar em estudar esse aspecto histórico da interpretação. E pelo menos 3 motivos que eu julgo serem importantes eu destaquei para que nós pudéssemos estudar e nos aprofundar na história da interpretação. O primeiro propósito, pessoal, que eu quero destacar é que quando nós estudamos a história da interpretação, algumas questões que são pertinentes acerca da interpretação bíblica, elas são levantadas e desta maneira nós conseguiremos lidar com elas de forma mais madura. Então nós vamos observar ao longo de todas as aulas que algumas questões bem intrincadas serão levantadas e que, por estudarmos a história da interpretação, nós conseguiremos elucidar essas questões. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que, quando nós estudamos a história da interpretação, nós temos, de alguma maneira, os nossos olhos abertos para nos resguardar de cair em algumas armadilhas, principalmente no que tange à contextualização das Escrituras. O que seria contextualizar? Seria você pegar um texto, uma passagem, um momento das Escrituras e trazer para os nossos dias. Então, essa contextualização, ela pode também ser perigosa se você não tiver um critério mínimo para assim o fazer. Então, esse é o segundo motivo. Terceiro motivo também que eu destaco é que o conhecimento sobre a história da interpretação bíblica, ela vai nos dar um coração mais humilde, principalmente por compreendermos esse processo de interpretação, como deu-se esse processo, quais foram os caminhos,
Quais foram os erros cometidos na história? Quais foram os equívocos? Quais foram os problemas? Será que nós temos, ao longo desse período enorme de história, já estamos aí há mais de 2000 anos, será que não temos vários equívocos e problemas de ordem hermenêutica interpretativa, dos quais nós conseguimos evitar se nós tivermos um conhecimento sobre a história? Então, primeiramente, eu quero logo adiantar para vocês que muito daquilo que hoje nós identificamos como sendo erro, equívoco, problemas de ordem hermenêutica e interpretativa, nós conseguimos identificar isso ao longo da história, ou seja, não é algo novo, mas apenas veio com uma nova roupagem. É como dizia até o sábio Salomão, não há nada novo debaixo do sol, tá bom? Então nós temos a repetição dos mesmos erros, dos mesmos problemas, e estudar a história da interpretação nos dá condições de lidar com tais circunstâncias, tá bom? Então, pessoal, nós vamos avançar um pouquinho mais e agora trabalhando principalmente a questão da interpretação judaica. É interessante que nós destaquemos uma coisa: os primeiros intérpretes das Escrituras, eles foram, logicamente, aqueles que primeiro possuíram o texto sagrado. Os israelitas, foi a eles que foi dado o texto sagrado, foi a eles que foi conferido principalmente o Antigo Testamento, todos os livros veterotestamentários foram entregues a eles. Então, logicamente, se nós queremos estudar interpretação, nós precisamos olhar para a maneira como os judeus interpretavam os textos sagrados, como eles interpretavam os livros, as passagens, as porções das Escrituras, à medida que elas eram entregues a cada um deles, tá certo? Então, por exemplo, a identidade deles e a história do trabalho permanece obscura, mas as Escrituras hebraicas mostram as impressões digitais das obras de cada um desses judeus. Então, embora nós não tenhamos tantas informações detalhadas, pormenorizadas acerca de quem foram esses intérpretes, nós vamos observar ao longo do nosso estudo que alguns, de fato, são anônimos. Todavia, o método, a maneira que eles usaram para interpretar as Escrituras, elas ficaram marcadas nas páginas da Bíblia, e principalmente alguns destes livros se tornaram canônicos ou foram também aceitos como canônicos, e nós iremos trabalhar esses aspectos. Um dos métodos que era muito utilizado pelos judeus para a interpretação era o método da alusão intrabíblica. Então, por exemplo, quando você ouve esta expressão, alusão intrabíblica, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que significa? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Como eu posso definir uma alusão intrabíblica? A alusão intrabíblica nada mais é do que um método, uma maneira interpretativa utilizada pelos próprios judeus em relação às Escrituras. Então, por exemplo, é a maneira como nós observamos no texto sagrado, o próprio texto sagrado, os escritores do texto sagrado, interpretando a própria Bíblia, principalmente livros que foram escritos em um período anterior. Então nós vamos observar isso no texto sagrado, como na prática deu-se este fenômeno, tá bom? A alusão intrabíblica é esse método interpretativo utilizado dentro do contexto judaico, e o que ele faz? Ele examina diferentes partes da Bíblia e a maneira como cada parte da Bíblia se refere a outra parte. Eu já disse para vocês em aulas passadas que, por exemplo, quando você pega os profetas menores, as suas profecias, elas tinham como propósito ser um reflexo da Torá, da lei. Então, acontece muito isso. Eles têm como pano de fundo a Torá, e então o seu ofício profético é manifesto à luz desses textos do Antigo Testamento. Então você tem reprimendas, você tem diretrizes, você tem orientações,
E o que os profetas fizeram? Eles apenas, de alguma forma, tinham como pano de fundo esse texto e profetizavam em relação às próprias Escrituras, chamando o povo à obediência, repreendendo quando o povo se desvencilhava dos caminhos, se afastava do propósito. Então sempre tem esse aspecto também interpretativo. O Palmer Robertson, em seu livro O Cristo dos Profetas, ele vai ressaltar muito esses aspectos e é uma outra literatura que eu indico para vocês. Então, por exemplo, a alusão intrabíblica nada mais é do que o método que se baseia na ideia de que os textos bíblicos eles foram escritos dentro de uma sequência temporal, ou seja, eles não foram escritos em um mesmo dia, obviamente, eles têm uma distância de tempo, como nós já estudamos isso aqui no módulo anterior, e o que ocorre é que textos que eram produzidos em um período de tempo posterior, comumente, eles se utilizavam e se reportavam a textos anteriores e, de alguma maneira, as interpretações destas passagens são colocadas no texto sagrado, tá certo? Quando eu trouxer alguns exemplos, vai ficar um pouco mais claro esse conceito para vocês. Então, por exemplo, quando é que que os intérpretes das Escrituras utilizavam a alusão intrabíblica? Eles usavam a alusão intrabíblica, essas conexões, exatamente para compreender o aspecto de linearidade do texto sagrado. Ou seja, tem um texto que ele é linear e que, de alguma forma, a maneira como eu lido com o texto passado, a interpretação sobre o texto passado, passa a ser aceita pela comunidade judaica como sendo também autoritativa. Então, por exemplo, pessoal, isso envolvia diversos padrões literários, temas recorrentes, palavras-chave e que aparecem ao longo das Escrituras Sagradas. Tudo isso era tido ou interpretado dentro do próprio contexto bíblico ou interbíblico. Só um exemplo para vocês. Nós temos, por exemplo, dois relatos acerca da experiência da monarquia dos reis. Nós sabemos que o povo de Deus nem sempre esteve debaixo de uma monarquia. A monarquia ela teve início lá na época de Saul, mas nós temos dois relatos paralelos que contam a história da monarquia judaica. Então, por exemplo, você tem os livros de 1º e 2º Crônicas, e você tem também 1º e 2º Reis. Então, qual é a diferença, qual é a distinção desses textos que nós temos aqui? É porque, na realidade, você tem um que é 1º e 2º Reis, que narra, que conta a história da monarquia, mas quando você chega para o livro das Crônicas, que possivelmente é um escrito já mais tardio, foi escrito já depois ali do período do cativeiro babilônico, esse texto aqui nada mais é do que uma interpretação do que está relatado em 1º e 2º Reis. Então, o que é que nós temos aqui? Aquilo que os teóricos chamam de alusão intrabíblica. É uma maneira dos autores bíblicos olhar para o texto que eles já tinham em mãos, fazer uma interpretação sobre eles, colocar algumas informações a mais, alguns detalhes, de uma perspectiva ou de um ponto de vista diferenciado, e que, com o passar do tempo, tais textos também foram aceitos como textos autoritativos e canônicos. Então, isso aqui é que é a questão da alusão intrabíblica. Você tem alusão intrabíblica quando se fala de livros, que é algo muito maior, como é o exemplo de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, mas você também tem, às vezes, algumas pequenas notas, que essas notas elas aparecem no texto bíblico assim, entre parênteses, é uma nota parentética, que ela é colocada no texto com o propósito de explicar aquele evento para aqueles que estão lendo o texto dentro de um outro ambiente. Então, por exemplo, Gênesis capítulo 23 e versículo de número 2, você vai observar
que ele atualiza o texto-fonte. De que maneira? Usando um detalhe entre parênteses, falando acerca de uma cidade que era, obviamente, conhecida pelos os seus leitores. Então é como se o intérprete, ao se apropriar desse texto um pouco mais antigo, dessa fonte primária mais antiga, ao fazer uma leitura dele, o que ele faz? Entre parênteses, ele coloca uma observação, ele coloca uma nota parentética, e é isso aqui que é uma alusão intrabíblica. Ele lê o texto sagrado e o próprio autor, ou o próprio leitor, usando esta fonte primária, ele dá uma dica a mais. Por exemplo, lá em Ruth, capítulo de número 4, versículo 7, você também tem um outro exemplo de alusão intrabíblica. Porque em Ruth 4:7 há uma referência acerca de um costume em Israel, que era o costume atrelado à lei da redenção, principalmente do resgate dos bens, que quando uma pessoa ela rejeitava ser ela o remidor, o que eles faziam? Levava à porta da cidade, tirava as sandálias, e esse tipo de costume, o próprio autor bíblico, ele coloca entre parênteses, mostrando que essa era uma prática dentro do contexto de Israel, onde alguém remove o sapato e entrega a outra pessoa como sinal de aceitação ou rejeição. Então, você percebe que quando o texto está sendo produzido, de alguma maneira, quem está declarando aquele texto, ele faz menção de uma prática, ele explica, entre parênteses, uma prática que está sendo narrada no texto sagrado, tá certo? Então, nós temos aqui mais um exemplo. Outras passagens também que nós observamos isso, por exemplo, os Salmos de número 110 e Gênesis capítulo de número 14. Nos Salmos de número 110 e no verso de número 4, nós temos ali uma referência muito clara a Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E este personagem aqui, ele é, de alguma maneira, recapitulado, é trazido à memória para esta contextualização mais ampla, rememorando ou relembrando o que está narrado em Gênesis 14, verso 18 ao 20. Então você tem um texto que é produzido no contexto dos Salmos, que faz alusão à própria Bíblia, alusão intrabíblica, faz alusão a uma experiência narrada dentro do contexto bíblico, o que provavelmente ou obviamente era conhecida pelo próprio narrador. Aquele que está narrando, aquele que está compondo os salmos, conhece o texto antigo e então ele faz menção desta passagem dentro de um outro contexto. Há um exemplo muito importante, muito interessante que está exposto aqui nesse livro, que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês observem com um pouco mais de clareza como se dá essa questão da alusão intrabíblica. Então nós pegaremos aqui um episódio que ele está sendo mencionado em pelo menos 3 momentos distintos. E nós vamos observar que a maneira como tais passagens elas são tratadas em contextos distintos, períodos de tempo distintos, também mostra uma forma de interpretar totalmente única. Então, por exemplo, eu peço até que vocês também façam essa leitura. Jeremias capítulo 25, versículo de número 11 e versículo 12. Jeremias capítulo de número 25, versículo 11 e 12. Esse texto aqui de Jeremias, ele está sendo pronunciado em um período anterior ao cativeiro babilônico. Então, provavelmente, esse texto foi produzido ali por volta do ano 605.
pouco antes do cativeiro. O cativeiro babilônico deu-se em 3 grandes momentos da história. Então, no ano 605, no ano 597 e no ano 586. Então, esse primeiro texto que nós vamos ler foi produzido pouco antes do cativeiro. Então, veja o que diz Jeremias 25, versículos 11 e 12. Diz assim: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, os castigarei, ou castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor. Eu a deixarei para sempre arrasada. Então, o que é que você tem aqui? O que é que nós temos? Nós temos aqui um texto que está fazendo menção acerca de pelo menos 2 acontecimentos, tá certo? Um deles era o próprio cativeiro. A terra ficaria desolada, arruinada, as pessoas seriam levadas para o cativeiro, para o exílio, e também tem uma promessa de uma restauração 70 anos após. Então, você tem esse texto sendo produzido aproximadamente no ano 605 a.C. Lá no mais à frente, nós vamos observar no capítulo 29 e no versículo 10 de Jeremias, que aqui você já tem um texto que está no epicentro, no ponto mais alto do cativeiro. Cerca de 597 a.C., ali já tinha acontecido a primeira investida, a primeira leva, os nobres já tinham sido levados para a Babilônia, já vinha agora a segunda investida da Babilônia, e esse texto é produzido dentro de um contexto um tanto quanto distinto, diferente. Diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos, na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e de trazê-los de volta para este lugar. O que é que nós temos aqui? Agora sim, de maneira mais explícita, mais clara, Deus assegurando o povo que eles seriam restaurados completamente depois de um período de pelo menos 70 anos de cativeiro. Agora, vamos observar a maneira como esse grande episódio do exílio, do cativeiro, da leva do povo para a Babilônia é interpretada dentro da própria Bíblia. Então vamos para o texto de 2 Crônicas, capítulo 36 e versículo de número 21. 2 Crônicas, capítulo 36, o versículo de número 21. O que nós temos aqui em 2 Crônicas? Nós temos agora uma interpretação dos textos, por exemplo, dos textos de Jeremias 25, versículos 11 e 12, e de Jeremias 29, 10. Essa interpretação aqui, pessoal, ela acontece já depois do cativeiro. Então, nós já temos um período a posteriori em relação ao cativeiro, e quem está olhando para esse evento vai interpretá-los, e aqui vocês vão observar que a maneira como se interpreta, ela é um tanto quanto diferente, ou pelo menos tem um foco distinto em relação àquilo que foi passado. Perceba, versículo de número 21 diz assim: a terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o escritor bíblico pegando essa experiência do cativeiro babilônico, pegando essa experiência de 70 anos de cativeiro e interpretando essa experiência com base naquilo que está escrito, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 26, versículos 34 ao 35, e também Levítico, capítulo 26.
Porque qual era a ordem de Deus já no período dos levitas? Deus havia determinado que quando o povo chegasse na terra de Canaã, conquistasse a terra, tomasse posse, era para eles observarem um ano sabático. Então, por exemplo, eles iam cuidar da terra, arar a terra, preparar a terra, plantar, mas durante 6 anos. Mas no 7º ano a terra precisava descansar. Esta foi a ordem de Deus. O que aconteceu? O povo chegou em Canaã, conquistou a terra, plantou, arou, cresceu e tudo mais. Todavia, eles não observaram este ano sabático, que era um mandamento, que era uma ordenança de Deus. Por causa disso, Deus fez com que eles fossem levados para a Babilônia. E, de alguma maneira, a terra descansou durante 70 anos. Então, olha que coisa interessante. Enquanto Jeremias, ele olha para o cativeiro e frisa apenas 70 anos de cativeiro e uma promessa de restauração, o cronista olha para essa mesma experiência de um ponto de vista diferente e ele vê que o cativeiro também tinha como propósito Deus dar descanso para a terra por causa da desobediência do povo às suas leis e preceitos estabelecidos ainda dentro do Pentateuco. Então, perceba, pessoal, que aqui nós temos uma prática muito comum judaica de alusão intrabíblica, porque o livro das crônicas ele é escrito depois do cativeiro, e ao ser escrito depois do cativeiro, o escritor bíblico ele vai olhar para essas experiências do passado, vai interpretá-las de um ponto de vista diferente. E essa maneira que ele interpreta não é apenas uma interpretação, mas passa a ser aceito também como um texto canônico, que é o livro de Crônicas, tá bom? Então, esta é a questão da alusão intrabíblica, como nós observamos dentro do contexto judaico. Outra coisa também que vale a pena nós observarmos, ainda dentro desse contexto, é a presença daqueles que eram os primeiros intérpretes das Escrituras, no caso, os levitas, ajudando Esdras, dentro desse contexto do pós-cativeiro, ajudando Esdras a transmitir ao povo que veio do cativeiro uma compreensão clara acerca das Escrituras. Então, por exemplo, Neemias, eu gostaria até de fazer essa leitura com vocês, Neemias capítulo de número 8, versículo de número 7 e 8, olhe, perceba na sua Bíblia o que diz esse texto, como ele é precioso. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Verso 8. E leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. Nós temos aqui uma prática muito interessante, porque os levitas, eles ajudaram Esdras, nesse contexto aqui, a trazer clareza acerca das Escrituras. Precisamos lembrar que o povo que veio da Babilônia, eles logicamente começam a perder muito da sua cultura, então o próprio idioma mesmo hebraico já estava sendo esquecido. Esse é um dos dilemas, esse é um dos problemas. Então, o que os levitas fazem aqui em conjunto com Esdras? Eles vão interpretar os textos sagrados para essa nova comunidade, ou para esta comunidade restaurada, para que eles tenham compreensão acerca do que a Bíblia realmente está dizendo, ou o texto está proferindo. Essa prática, queridos, que é desenvolvida aqui, deu origem àquilo que nós chamamos de Targums. O que são os Targums? São interpretações
da lei feita dentro desse contexto pelos judeus, pelos escribas, e que muito se popularizou ao longo de todo o Antigo Testamento. De alguma maneira, alguns até entendem que a leitura da lei de Moisés, ela passaria a ocupar o centro do culto e da adoração, e também a leitura desses targums, porque era parte da compreensão, da interpretação, do método interpretativo que eles utilizavam, era exatamente trazer à tona o que os antigos diziam sobre os textos sagrados. Então os targums, eles vão fazer parte agora desse contexto, desse ambiente judaico, como uma parte importante na interpretação das Escrituras. Então você tem aqui essa dupla realidade que eu quero destacar para vocês. Primeiramente, a presença de uma alusão intrabíblica, como nós observamos, e em segundo lugar também a prática de interpretações do Antigo Testamento, e esses não entraram para o cano e passaram a ser conhecidos como Targum, ou interpretações acerca de textos sagrados, que era extremamente comum, extremamente natural e presente dentro do contexto judaico. Pessoal, então nós avançando um pouquinho mais dentro desse ambiente judaico, passamos ali pelo período pós-cativeiro, nós chegamos dentro do período interbíblico ou intertestamentário. Dentro do período intertestamentário, vocês sabem que nós teremos ali, de alguma forma, uma crise cultural ou uma tensão entre culturas. Porque nós temos a ascensão, o crescimento, o progresso do Império Grego e, de alguma maneira, também a propagação de uma cultura helênica. Então, eu tenho um idioma grego que ganhará notoriedade, eu tenho uma cultura helênica que será propagado a todos os quatro cantos da terra. Então, isso também trouxe impactos na interpretação das Escrituras. Então, nós temos esse pano de fundo que, de alguma maneira, vai trazer desdobramentos sobre a questão da interpretação. Então, por exemplo, de que maneira a fusão de culturas entre o judaísmo, o helenismo, essa influência, trouxe desdobramentos sobre a interpretação bíblica? De que maneira? Como influenciou? Será que foi positivo? Será que não foi? Quais foram as escolas que surgiram? Quais foram os métodos que surgiram? Então, por exemplo, ano 331 a.C., você tem a conquista do Império Persa, através de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Você tem em seguida a disseminação da cultura grega em todo o domínio, tá certo? A influência grega em contextos em que havia grupos judaicos presentes. Então, por exemplo, você tem uma influência grega muito grande ali no contexto de Alexandria, que ficava no Egito. E lá nós temos uma comunidade judaica. Lá nós temos uma comunidade que era uma comunidade monoteísta, adorava ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Será que a cultura grega, ao chegar nos rincões de Alexandria, no Egito, trouxe desdobramentos na maneira como eles interpretavam as Escrituras? E a resposta clara e óbvia e direta é com toda certeza. Então, por exemplo, pessoal, aquela comunidade judaica em Alexandria, primeiro, eles já estavam ali debaixo da influência da própria filosofia. Então, a filosofia grega está por ali também, gerando influência, principalmente a filosofia platônica está já gerando influências fortíssimas ali naquele contexto de Alexandria. E nós vamos observar que as próprias crenças judaicas, elas também serão influenciadas.
Precisamos lembrar também que nós temos aqui a substituição do hebraico pelo próprio grego, a tradução do Antigo Testamento para o grego, como eu lhes disse no módulo passado, que é a versão dos 70, a Septuaginta, e aqui surgirá uma grande escola. A escola, gravem isso, por favor, a escola que surge ali em Alexandria, no Egito, ela passou a ser uma das escolas mais influentes ao longo de toda a história. Nós vamos observar que até os dias de hoje, muitas interpretações que são feitas das Escrituras, nós vamos encontrar a sua gênese, o seu início, a sua fonte, aqui no contexto da escola de Alexandria. Então, por exemplo, pessoal, nós temos ali em Alexandria um método de interpretação, e eu quero até que vocês anotem isso, porque é necessário. Nós temos um método de interpretação que ele é tipicamente alegórico. Um método de interpretação que ele é extremamente alegórico. Então, por exemplo, o que seria uma alegoria? A alegoria seria o seguinte: você contempla algo, todavia, aquele algo aponta para alguma coisa além dele mesmo. Então, por exemplo, a filosofia de Platão, ela defendia que, de alguma maneira, o real é aquilo que está no mundo das ideias. Então, o que nós contemplamos não é de fato a coisa em si. É como se nós estivéssemos dentro de uma caverna e conseguimos contemplar apenas as sombras. O real está fora dessa caverna. Essa maneira de interpretar trouxe influência na teologia. E os escritores, ou os judeus que ali estavam, eles passaram a olhar para textos da Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, e dizer o seguinte: olha, aquilo que está escrito aqui, na realidade não pode ser interpretado de maneira literal. Ele não significa isso mesmo, é como se fosse só sombras. Ele, na realidade, aponta para algo que é superior. Então, por exemplo, você tem alguns personagens muito conhecidos dentro desse contexto, e eu quero destacar para vocês pelo menos um deles, que julgo ser necessário, que é o Filo de Alexandria. Quem foi Filo? Filo, ele era um judeu temente a Deus, mas que ele enfrentava e encontrava alguns desafios ao interpretar passagens do Antigo Testamento que são passagens difíceis, passagens complexas, passagens, por exemplo, que traz em seu bojo, em seu contexto, a questão de violência, a questão de Deus se arrependendo. Então, esses aspectos que aparecem no texto, ou até mesmo problemas, aparentes contradições. Então, essas aparentes contradições, o Filo interpretava logo de maneira alegórica. Então, por exemplo, dificuldades como Caim, quando sai da presença de Deus, que tem medo de ser morto. Medo de ser morto por quem? Como assim? Será que já existia alguém? Filo interpretava de maneira alegórica. Quando Deus vai ao jardim, que a Bíblia diz que Adão se escondeu de Deus. Como é que Adão pode se esconder se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas? Então, Filo olhava para essas dificuldades e dizia: temos que interpretar alegoricamente. Se interpretamos de maneira literal, nós teremos problema. Isso é alegoria. Isso aqui é alegoria. Então, pessoal, para Filo, ele entendia o seguinte: na realidade, a Bíblia, o texto sagrado, ele não tem apenas um lado. É como se fosse o próprio ser humano. O homem, ele é formado de uma parte material e ele é formado também de uma parte imaterial, que é a sua alma, espírito. Então, da mesma maneira, dizia Filo, o texto bíblico, ele tem a parte mais literal, e essa parte literal, aqui está uma questão interessante. Essa parte literal é a parte mais elementar, é a parte mais simples, que o novo convertido consegue entender, que a pessoa que não tem muita experiência consegue entender, mas
A questão certa mesmo é a alegórica. É o que está profundo, é o que está debaixo da camada. E para acessar a essa compreensão, aí tem que ser muito estudioso, muito profundo, e então eles iam em busca dessa alegoria. Então, por exemplo, hoje em dia, por isso que eu disse para vocês, eu abro um parêntese aqui, que hoje em dia nós temos de alguma forma esse mesmo equívoco, esse mesmo problema se manifestando nos nossos dias. Então, por exemplo, quando alguém pega uma passagem da Bíblia e ele deixa de interpretá-la de maneira literal, quando o texto deve ser interpretado literalmente, e alegoriza o texto, de alguma forma ele nada mais está fazendo do que reproduzindo o que faziam os teólogos lá de Alexandria. Então, por exemplo, quando você pega um texto como João capítulo 2, das talhas de Caná, e você diz que as talhas ali significa bondade, amor, misericórdia, isso, aquilo, outro, isso é uma alegoria. Quando você pega as pedras de Davi e você diz que cada pedra significa amor, misericórdia, força, enfim, isso é alegoria. Quando você trabalha os 7 mergulhos de Naamã e você diz que cada mergulho representa o mergulho da fé, o mergulho da força, o mergulho da coragem, isso é a alegoria. Então, vocês conseguem perceber que esse mesmo problema que hoje em dia nós denunciamos e batemos de frente, já vem lá de trás. Na realidade, até mesmo precede, é anterior à manifestação do próprio Cristo. Ou seja, tem influência na filosofia grega, com uma roupagem judaica e que de alguma maneira também chega no cristianismo. É isso que nós precisamos observar. Então, o método alegórico de Filo, pessoal, ele tem como propósito exatamente tentar atenuar ou até mesmo evitar algumas dificuldades interpretativas e também lidar com algumas questões que colocam em xeque a natureza de Deus, o ser de Deus, o caráter de Deus. Um exemplo de interpretação alegórica que Filo faz está lá em Gênesis 2:10. Quando você vai observar ali no texto a presença de rios, e conforme o próprio Filo de Alexandria interpretava, ele dizia que cada rio ali representa uma virtude, ou as 4 virtudes gregas. Então, olha que problema que nós temos aqui. Nós temos, de alguma maneira, alguém que interpreta o texto sagrado sem ter parâmetros para a sua interpretação, apenas com base na sua subjetividade. Então, a maneira como ele entende ou impõe ao texto é o que deve ser aceito. Isso aqui é extremamente complicado, porque nós não teremos jamais base, fundamento ou até mesmo uma régua que consigamos medir a veracidade desta interpretação. Então, por exemplo, para Filo, ele dizia que as limitações da linguagem humana, a maneira de se aproximar do texto e lê-lo de maneira literal, é apenas uma expressão de alguém que não tem muita profundidade. Profundo mesmo é quem alegoriza o texto. Então vocês conseguem perceber, pessoal, que quando nós olhamos esse ambiente, primeiramente um ambiente mais judaico, com a presença de alusão intrabíblica, nós temos a presença dos targums, que é a interpretação que passou a ser utilizada até mesmo nas sinagogas e nos contextos judaicos. E em terceiro lugar, nós observamos agora sim uma escola conhecida como a Escola de Alexandria, presente lá no Egito, debaixo de uma influência muito forte da cultura grega e da filosofia grega, importando esses valores e princípios para a exegese, para a interpretação bíblica e, logicamente, trazendo problemas seríssimos, tá bom? Então, nós temos esse contexto, esse panorama geral dessa realidade
anterior à manifestação de Cristo e também ali no ambiente do período interbíblico. E nas próximas aulas nós vamos avançar um pouco mais, porque nós iremos tratar também do contexto ali apostólico, do contexto da patrística, e então vamos seguindo, observando de que maneira essa interpretação ela foi popularizada. Nós poderíamos trazer outros nomes, como Orígenes e outros, que adotaram esse tipo de método e até hoje é uma tentação. Ok, pessoal? Então, nós vamos parar por aqui. Essa foi a nossa primeira aula. Próxima semana, aguardo todos vocês. Vamos avançar porque tem muita coisa. Assistam quantas vezes for necessário e qualquer dúvida eu estou à disposição. Deus abençoe vocês.